De tempos em tempos nós publicamos aqui algumas dicas referentes à viagem no Japão e cada vez mais tem brasileiros viajando para o Japão por vários motivos que deixaram isso mais fácil e mais acessível, então muita coisa se atualiza. Então vamos para mais um vídeo com várias dicas para você que está com uma viagem marcada para o Japão ou está começando a planejar. Nós vamos ao Japão todos os anos porque com os nossos alunos de japonês, nós temos uma viagem chamada Experiência Tóquio, onde nós vivenciamos alguns dias em Tóquio, estando imersos no Japão e na cultura japonesa. Além disso, nós damos auxílio também para os nossos alunos que vão fazer intercâmbio no Japão, então a gente está bem sempre antenado aí sobre esse assunto, viagem ao Japão. Então vamos para a vinheta e vamos começar o vídeo com as dicas 2024 de viagem ao Japão. E aí a primeira coisa para falar é que até, se não me engano, setembro de 2023, brasileiros precisavam de visto para entrar no Japão. Ou seja, tinha todo um processo burocrático onde você tinha que ir ao consulado ou a uma embaixada com o seu passaporte, com toda a documentação que eles pediam para ser aprovado ou não para fazer essa viagem. Atualmente, brasileiros estão liberados para entrar no Japão por até 90 dias, que é o padrão para turismo em qualquer país, basicamente. Então, você só precisa do seu passaporte, comprar passagem, reservar um lugar para ficar e ir. Chegando lá no Japão, você simplesmente entra no país. Claro que no guichê da imigração pode ser que te perguntem se você tem lugar para ficar, quanto tempo vai ficar, qual é o objetivo da sua viagem, mas por padrão, aqui no Brasil não precisa fazer nenhum procedimento antes de embarcar. Quando eu digo nenhum procedimento, é nenhum procedimento que seja burocrático, mas na verdade existe um site chamado Visit Japan que o Japão exige que os turistas que estão indo para lá façam um cadastro. Então você tem que fazer esse cadastro no Visit Japan 24 horas antes da sua viagem. Você pode fazer ali no aeroporto mesmo. Você tem que acessar o site, fazer o cadastro e lá você vai responder alguns formulários que não são muito complexos, mas é importante que você preencha com atenção. Para quem já fez viagem internacional, sabe que em vários países, quando você está chegando, eles entregam um panfletinho, né, no avião, onde você tem que declarar se você está levando uma alta quantia em dinheiro, se você está levando produtos orgânicos, se você está levando coisas de valor, se você está levando armas, se você está levando drogas, tem que declarar que não, né? No caso do Japão, isso é feito online agora através desse formulário. Além disso, você cadastra lá quem está viajando com você, caso você esteja indo em família, coloca o seu endereço, coloca o número do passaporte e tudo mais. E aí, chegando no Japão, você vai passar o código de barra que é gerado quando você preenche esse formulário. É bem simples de fazer, não é muito burocrático, mas é importante você saber que tem que fazer isso antes de embarcar. Chegando lá, eles vão escanear esse QR Code tanto no guichê da imigração, quanto na hora que você passar ali na alfândega com as suas malas. Para quem vai para Tóquio, os dois principais aeroportos que o pessoal desce é Narita ou Haneda. A maioria dos voos saindo do Brasil, principalmente aqueles que têm um custo mais acessível, acaba descendo em Narita. Narita fica a mais ou menos 1h30 de Tóquio de ônibus ou de carro, mas existem trens também para você ir. Então é importante você considerar que Narita é mais afastado, é tipo descer em Guarulhos, né, em São Paulo, e ir para São Paulo, só que um pouquinho mais longe, né? Muitas cidades têm isso, né? O aeroporto ele é mais afastado. Quando você desce por Narita, ele é mais afastado. Se você for de ônibus ou de carro até a capital, propriamente dita, vai demorar aí mais ou menos 1h30. E tem várias opções ali de trem também, que podem demorar um pouquinho mais, um pouco menos, dependendo do tipo do trem escolhido ali, porque tem o expresso e tem o normal. Tem algumas opções ali, ok? E aí temos Haneda. Para quem vai via Estados Unidos, normalmente acaba descendo em Haneda. Haneda é mais pertinho da capital, por assim dizer, mas fica atento em qual aeroporto você vai descer. Mas normalmente os voos mais acessíveis saindo do Brasil descem em Narita. Agora, falando sobre passagem aérea, o que acontece? Normalmente, as passagens mais baratas são as que você faz escala nos Estados Unidos. Não existe voo direto para o Japão, é mais ou menos 24 horas dentro do avião, dividido em duas partes. Você vai para um país,
troca de avião e desse país vai para o Japão. Normalmente, o mais barato são aqueles que fazem escala nos Estados Unidos. E todas as últimas vezes que eu olhei, inclusive que eu usei na minha última viagem, foi fazendo escala em Los Angeles. Então, sai de São Paulo, Los Angeles, Tóquio, e nesse caso desce no aeroporto de Haneda. Porém, quando você faz escala nos Estados Unidos, você precisa ter visto americano para fazer escala lá. Mesmo que você não vá descer no país, não vai passear no país, nem nada do tipo, só vai ficar no aeroporto, quando faz escala nos Estados Unidos, você precisa ter o visto norte-americano, que te permite entrar no país como turista para fazer isso, ok? Se você não tem, não compre passagem via Estados Unidos, a não ser que você tenha um tempo hábil e condições de tirar o visto americano. Porém, tirar o visto americano é um processo meio caro, tem assim a sua burocracia, né? Então eu não sei se valeria a pena você tirá-lo só por causa de uma escala no Japão. O custo que você ia colocar para tirar esse visto, ele acabaria encarecendo a viagem. Tire o visto americano se você for fazer uma viagem para os Estados Unidos por qualquer outro motivo, aí usá-lo para ir para o Japão vira uma comodidade. Agora, a maioria das outras escalas que tem disponíveis, você não precisa de visto do país em questão. Por exemplo, muita gente vai pelo Catar, não precisa de visto. Muita gente vai, hoje em dia, pela Etiópia. Nós fizemos 2 experiências Tóquio indo pela Etiópia, Ethiopian Airlines. Não precisa de visto. Em 2025, nós vamos pela Turkish Airlines, fazendo escala em Istambul. Também não precisa de visto. Existem opções de escala na Europa também. Tem em Frankfurt, tem em Paris. Você tem que cotar qual fica melhor em termos financeiros para você, mas todas essas também não precisa de visto. Eventualmente, existe alguma boa opção indo pelo México, fazendo escala na cidade do México também. No caso do México é o seguinte, para você entrar no México, o brasileiro precisa de visto. Porém, se você está com uma viagem para o Japão, você não vai precisar de visto. Na verdade, é importante conferir isso, porque como hoje brasileiros não precisam mais de visto para entrar no Japão, tem que ver se eles estão liberando nesse aspecto. Mas o que eu sei é, para entrar no México, eles aceitam para fazer escala lá, se você tiver o visto americano, ou visto japonês, ou canadense e coisas do tipo. Aí tem que ver como que tá no caso do Japão, mas faz um tempo que eu não vejo passagens muito vantajosas via Cidade do México, mas fica ligado que pode ser uma oportunidade também. Chegando no Japão, a melhor opção de transporte que tem é trem e metrô. A malha ferroviária do Japão é incrível, você consegue chegar praticamente qualquer lugar de trem e metrô. Quando você chegar no aeroporto, se você for pegar um táxi, por exemplo, para ir para o seu hotel ou para o lugar que você vai ficar, tende a ficar muito caro. É mais caro do que a média de outros países. Vale mais a pena você pesquisar antes qual que é a rota de trem ou metrô, qual que é a linha que você tem que pegar e ir por essa opção. Mesmo que você acabe tendo que pegar um táxi para ir pro seu hotel, que pegue da estação que você desceu até o hotel, aí você vai pagar menos. Indo direto do aeroporto, normalmente é mais caro, ok? Em Tóquio, se você vai ficar em Tóquio, tem uma linha de trem que chama Yamanote. Ela é operada pela JR, que é uma companhia pública do Japão de operação de trens, e ela praticamente faz um círculo em Tóquio e você consegue ir para os principais lugares de Tóquio por essa linha. Os horários de trem são absurdamente precisos e você consegue calcular aonde você vai chegar com uma precisão de minutos. Mas claro, não precisa, porque de 5 em 5 minutos tem um novo trem ali passando para os destinos que você quer, principalmente quando eles são mais locais ali. Dependendo do período que você for ficar no Japão, existe o JR Rail Pass. Lembra que eu falei dessa companhia, JR? O JR Rail Pass, ele é uma passagem, um ticket de trem exclusivo para estrangeiros que vão fazer turismo no Japão, dessa empresa, JR, e ele funciona da seguinte forma: durante determinado período, você pode usar o trem à vontade. Inclusive, é essa companhia que opera o trem bala. Então, se você tiver o JR Rail Pass, você pode inclusive viajar pelo país de trem bala, o trem de alta velocidade. Você só comprou o ticket uma vez e viaja à vontade. Vai e volta quantas vezes você quiser. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu fui para o Japão, eu comprei esse ticket e com isso eu cruzei o país, basicamente, só que nem precisava ficar dormindo nos outros lugares. Eu saía de Tóquio de manhãzinha, à noite eu tava de volta e eu ia a 500 km de distância, porque em 2 horas e meia você chega nesses destinos. Então dá para você basicamente cruzar o país como se estivesse andando de metrô, usando o trem de alta velocidade. Porém, você tem que ver se vale a pena. Existe esse ticket, olha só, de 7 dias,
14 dias e 21 dias. Ou seja, se você comprar o de 7 dias, durante 7 dias você anda à vontade usando todos os trens, inclusive o trem-bala da JR. Aí tem o de 14 dias e tem o de 21 dias. E aí por que você tem que ver se vale a pena? Porque, por exemplo, na cotação de hoje, o de 7 dias, ele fica por 50 mil ienes. 50 mil ienes dá R$1.900, mais ou menos. Nossa, vou pagar R$1.900 passagem de trem por 7 dias? Olha só, se você faz uma viagem de Tóquio para Kyoto, né? Kyoto é um destino que muita gente quer conhecer. Se você comprar o bilhete do trem-bala de forma avulsa, ele custa 15 mil ienes, ele fica 30 mil ienes a ida e volta. Ou seja, ida e volta de Tóquio para Kyoto, R$1.130, mais ou menos. Você poderia pagar os 1.900 do ticket dos 7 dias à vontade e durante esses 7 dias ir para várias cidades. Ou seja, fazendo a conta, ele acaba sendo mais vantajoso do que comprar de forma avulsa, caso você tenha esse objetivo de ir para cidades distantes uma da outra usando o trem-bala. Basicamente é só você digitar então Japan Rail Pass no Google que você vai encontrar o site oficial. Cuidado com os intermediários que tem ali, você até pode comprar de um intermediário, mas sabendo o que você está fazendo, procura aí Japan Rail Pass para você encontrar o site e ver certinho o preço do de 7, 14 e 21 dias. Se a sua viagem comportar esse tipo de passeio, vale a pena financeiramente, inclusive. Sempre falo sobre internet no Japão, você consegue em várias lojas comprar um chip de dados para você ter internet. No Japão não é como em vários países onde você compra um chip pré-pago e já tem um telefone ali. Ter um número de telefone no Japão é restrito para residentes. Até dá para um estrangeiro alugar, um estrangeiro que não mora no país, ele pode alugar um número, mas isso é caro e hoje em dia ninguém precisa de número. Mas existem os chips de dados. E aí em várias lojas, como por exemplo na Yamada Denki, que é uma loja de eletrônicos, que tem vários bairros famosos ali, você consegue o chip de dados. E aí você pode usar no seu celular a internet. E aí você pode fazer ligação pelo WhatsApp, pode usar o WhatsApp, pode usar o Google Maps para encontrar o caminho dos lugares que você pode ir e tudo mais. Além disso, em praticamente todas as estações, pelo menos de Tóquio, né, de trem e metrô, tem uma Wi-Fi pública ali. Nos principais fast foods, no McDonald's, no Starbucks, também tem Wi-Fi, ou gratuita, ou se você consome alguma coisinha ali, ele te dá o código para você poder acessar. Então, é muito difícil você ficar sem conectividade no Japão. Agora, uma novidade que se isso tinha em 2023 eu não reparei, mas em 2024 eu usei pra caramba, que são os patinetes e as bicicletas de aluguel que tem ali usando aplicativo agora em Tóquio. Eu usei pra caramba o patinete ou a bicicleta elétrica e é uma coisa que não tinha antes, é uma coisa relativamente recente. Isso é legal pra caramba pra você fazer vários passeios e andar em lugares que talvez você não andaria se tivesse só de metrô, ou pra ter a experiência de estar andando pelas ruas ali e tudo mais. Tem um aplicativo que chama Loop, e ele L-U-U-P, e ele tem os patinetes e algumas bicicletas elétricas. Tem vários pontos na cidade que são os lugares para você pegar e você tem que deixar nele. E aí funciona da seguinte forma: o estrangeiro ele pode fazer o cadastro, só que vai ter uma provinha para você fazer ali respondendo perguntas sobre regras básicas de trânsito do Japão. Não tem nada muito complexo, não tem nada que você não consiga responder intuitivamente, porém, com o patinete e com a bicicleta, você tem que seguir as regras da bicicleta no Japão. E hoje, as regras da bicicleta, isso mudou, tá num período de transição no Japão, mas ela tem que andar nas ruas, igual carro. Antigamente, bicicletas andavam nas calçadas, e o Japão ainda pega leve com isso, porque são muitos anos das pessoas acostumadas a andar de bicicleta na calçada. Então não é como se você fosse tomar uma mega multa e ir preso porque andou na calçada, mas tá nesse período de transição. A regra diz que você tem que andar na rua. Se tiver ciclofaixa, você vai na ciclofaixa, mesmo com o patinete. Se não tiver, você anda do lado direito de onde vai os carros. Lembrando que talvez isso é o mais desafiador para quem tá andando lá, até se acostumar, que a direção é do lado contrário, né? Então, os carros que vão, eles estão do lado esquerdo, e os que voltam estão do lado direito. De bicicleta e patinete, você tem que ir dessa mesma forma. E aí tem também um outro aplicativo que chama Hello Cycling, que ele é só para bicicletas. É umas bicicletas meio semi-elétricas, né? Aquelas que você pedala, só que aí ela dá aquele impulso a mais por causa da bateria e da parte elétrica que ela tem. É o mesmo esquema, você tem que fazer o cadastro, tem que mandar
mandar ali uma foto do seu passaporte, do seu documento, e aí você vai conseguir habilitá-la quando você encontrar, escaneando o QR Code, e nesses dois você paga por minuto utilizado. Tá? Não é muito caro, mas também não é quase de graça. Você vai gastar mais ou menos o mesmo que uma passagem de trem ou metrô ali para chegar num lugar que você chegaria na mesma distância. Porém, ela permite você basicamente andar mais rápido por ali e é muito divertido também. Essas foram as nossas dicas de hoje, né? Algumas dicas que eu não passei em outros vídeos sobre o assunto, principalmente coisas novas aí que tivemos na nossa última viagem de 2024. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários dúvidas que você pode ter sobre como é uma viagem ao Japão. Como eu disse, nós fazemos todos os anos, estamos com um grupo já para 2025, o grupo já está formado, embarcamos em maio, e aí sempre que possível vamos trazer novas novidades aqui, tudo bem? Deixa um comentário aí dizendo as dúvidas que você pode ter e também se você está planejando alguma viagem, como que ela vai ser, quando que vai acontecer, quem sabe a gente consegue te ajudar aí com alguma informação. Nos vemos no próximo vídeo, até mais!